A melhor parte de qualquer filme de ação é a perseguição de carros. Não há nada como a emoção de uma perseguição em alta velocidade, vendo carros brilhantes desviarem do trânsito e evitarem acidentes por um triz. É uma das experiências mais emocionantes que existem, exceto quando isso acontece na vida real. Pronto para sentir o coração disparar? Vamos lá! As perseguições de carros são tão parte da cultura de Los Angeles quanto Hollywood. Mas esses caras levaram isso a outro nível. Em vez de colocarem uma perseguição de carro nos filmes, eles colocaram os filmes na perseguição de carro, roubaram um conversível, abaixaram a capota como qualquer produtor de Hollywood faria e partiram em uma fuga pelas ruas de Los Angeles, se exibindo. Dá para imaginar algo mais icônico de Los Angeles do que fazer zerinho em um Mustang roubado na Hollywood Boulevard? Eu não consigo. Esses caras tinham showmanship e queriam mostrar isso. Eventualmente, decidiram parar, mas, como todos os grandes artistas, fizeram uma pausa para selfies com os fãs e posaram em seus carros esportivos antes de se entregarem calmamente à polícia. Felizmente, eles se renderam sem resistir e ninguém ficou ferido. Na lista de crimes mais estranhos com os quais a polícia teve que lidar, este deve estar bem alto. A polícia foi chamada para investigar uma perturbação doméstica, algo provavelmente comum. Mas, desta vez, um homem, vestido apenas com sua cueca, decidiu roubar uma ambulância. Provavelmente nunca saberemos o porquê, mas ele parecia realmente determinado. Isso levou a uma perseguição pelas ruas da Filadélfia que durou mais de 1 hora. Houve um momento em que parecia que ele queria desistir, quando entrou em um estacionamento e abriu a porta. Mas ele mudou de ideia e saiu novamente, parecendo brincar de carrinhos de choque com carros de polícia. Eventualmente, ele dirigiu pela rua com faíscas voando ao seu redor, porque já não tinha mais pneus. Ainda assim, ele não queria parar. Finalmente, a polícia conseguiu arrastá-lo para fora e para a estrada, ainda de cueca. Não é uma boa aparência. Falando em criminosos ousados, você nunca vai acreditar nesse cara. Ele roubou uma caminhonete e saiu em disparada a uma velocidade alucinante de 110 km por hora. E foi uma perseguição séria, com a caminhonete batendo diversas vezes nos carros da polícia na tentativa de fuga. Mas não aconteceu exatamente como os ladrões planejavam. Em vez disso, eles saíram da estrada e caíram no deserto em uma dramática nuvem de poeira. O homem saiu a pé, mas estranhamente ele se virou e correu em direção à polícia. Parece tão estranho que você pensaria que ele cometeu um erro, ou talvez ele não consiga vê-los, mas aí você percebe o que ele estava fazendo. Ele estava roubando o carro da polícia, bem debaixo do nariz deles. Então, ele fugiu novamente e a perseguição continuou por mais 20 minutos antes que a polícia finalmente conseguisse encurralá-lo e pegar o carro de volta. Existem 2 tipos de criminosos. Aqueles que se escondem sobre a escuridão, na esperança de nunca serem vistos, e os descarados que só querem insultar a polícia, mesmo que não tenham feito nada de errado. Esse cara foi parado por direção imprudente, e você logo perceberá o porquê. Ele fugiu dos policiais, atingindo velocidades de 160 km por hora, e então decidiu aumentar um pouco e começou a fazer acrobacias em sua moto, como ficar em pé no assento enquanto ele estava em movimento. Os policiais provavelmente teriam adorado se ele tivesse caído, mas isso não aconteceu. Ele apenas fez alguns gestos rudes para eles e seguiu em frente. Eventualmente ele parou em um posto de gasolina e se rendeu à polícia, que o acusou de dirigir no lado errado da estrada. Acho que não há lei contra fazer acrobacias em via públicas. Se aprendemos alguma coisa com longboards, é que você definitivamente deve escolher apenas métodos de fuga que sejam realmente mais rápidos do que correr. Isso deveria ser óbvio, mas aparentemente não. Este ladrão de carros teve uma ideia um pouco melhor para uma grande fuga, mesmo que ele tenha sorte. Depois desta perigosa perseguição em alta velocidade por Charlotte, na Carolina do Norte, depois de desviar de vários carros, ele parou rapidamente quando um trem cruzou seu caminho. Em vez de entrar em pânico, ele viu uma oportunidade. Afinal, o que estava em seu caminho era apenas mais uma forma de transporte de alta velocidade. Então, em vez de ficar sentado em seu carro roubado e esperar pela polícia, que agora estava se aproximando dele, ele saiu e pulou no trem. E realmente funcionou. Ele escapou da polícia bem. Pelo menos por um momento eles eventualmente o alcançaram, mas ainda assim foi uma boa ideia. As pessoas não mediram esforços para inventar maneiras engenhosas de escapar da polícia. Então que método de fuga brilhante você acha que verá? Esse cara usou em sua tentativa de escapar quando seu carro roubado parou em um beco sem saída. Afinal, foi uma ousada perseguição de carro em alta velocidade. Ele deve ter algo incrível na manga. Ou apenas um longboard. Ele nem parece conseguir pilotar muito bem. E ele sabe disso. Ele só anda alguns metros. Antes de decidir que é melhor correr no sentido contrário, ele definitivamente teria sido mais rápido apenas correndo. Ele só não sabia que está prestes a encontrar um herói em uma caminhonete vermelha. Embora correr não possa salvá-lo desse super-homem não identificado. Quem é esse vigilante mascarado?
Ele é um apresentador de um programa de TV. Sério mesmo. Não estou brincando. Aposto que você não previu isso. Ninguém previu. Aposto que há muitos fãs de GTA assistindo a esse vídeo, então este é para vocês. Este ladrão de van liderou a polícia em uma perseguição selvagem pelas ruas do sul de Los Angeles. Por 40 minutos de adrenalina, de alguma forma ele conseguiu sair de cada esquina em que se encontrava e simplesmente continuou andando, ocasionalmente dirigindo em círculos, como é tradição do GTA. Sinal vermelho, ele não se importa, ele apenas continua na mesma velocidade. 6 acidentes com motoristas, isso não é problema para ele, embora pareça estar sentindo falta da frente da van. Que tal bater de frente com o carro da polícia? Isso deveria impedir qualquer um, mas não esse cara. Tudo o que fez foi fazê-lo recuar um pouco antes de continuar. Nem mesmo depois de passar por cima de vários espinhos foi suficiente para detê-lo. Apenas o atrasou um pouco. Bem, quase. Ele finalmente parou porque não tinha mais pneus, mas o que finalmente fez ele cair foi uma calçada escorregadia. Quando você pensa em perseguições policiais, elas geralmente acontecem em um carro esporte roubado, são rápidos e podem ser facilmente manobrados. São perfeitos. Por alguma razão, essa mulher optou por roubar um trailer. Não é frequente ver trailers em uma perseguição de carro por um bom motivo, como ela descobriu quando não conseguiu virar bruscamente o suficiente para evitar uma árvore, arrancando quase toda a lateral do veículo. Nesse ponto, eu desistiria. Não vale mais a pena roubar o carro. Mas ela obviamente não está em seu juízo perfeito. Ninguém em sã consciência colocaria seus cães em um trailer roubado. Ela bateu em 7 carros no caminho, mas felizmente ninguém teve ferimentos graves. Nem mesmo os cachorros. Ainda não se sabe por que ela decidiu fazer isso, mas pelo menos agora sabemos que o número da sorte de acidente para parar um motorista de trailer roubado é 7. Como demonstramos claramente, as perseguições de carros são selvagens e perigosas. Mas toda essa adrenalina pode te cansar, então vou te ajudar a se acalmar com outra perseguição de carro. Confie em mim, você pode se surpreender ao saber que essa filmagem não foi desacelerada. Isso realmente aconteceu. Esse cara foi pego com algumas coisas em seu carro que a polícia realmente não deveria ter visto e saiu em disparada para escapar. Mas então percebeu o quão assustado ele estava e diminuiu a velocidade para 10 km. A polícia decidiu que era do seu interesse não tentar alguma manobra perigosa para fazê-lo parar, e em vez disso, tentou acalmá-lo. O que eles puderam fazer porque ele ficava ligando para eles no celular para dizer como estava assustado. A perseguição durou 45 minutos, percorrendo um total de 3 quilômetros. Se isso não vai te ajudar a dormir, nada vai. Se você é um garoto sem experiência em dirigir, provavelmente não é uma boa ideia roubar um carro. Este garoto de 15 anos está aqui para mostrar por quê. Ele aumentou a estupidez não apenas roubando um carro, mas também um ônibus e criando uma perseguição policial. Felizmente, não havia crianças no ônibus da igreja, mas um ônibus dirigido por alguém que não sabe dirigir teria assustado outros motoristas. Qualquer um ficaria preocupado se tivesse que dirigir ao lado de um ônibus que está desviando por toda a estrada como este. Parece que ele realmente conseguiu atingir todas as barreiras das quais se aproximava. Então, apenas para acelerar o processo, ele acelera através de uma estrada em direção ao tráfego em sentido contrário. Na verdade, do jeito que ele dirigia, parecia que ele teve sorte do ônibus não ter tombado pro lado.